Nós temos uma dúvida que eu creio que é permanente na nossa vida. E a gente às vezes lê o texto e não para meditar sobre o que quer dizer. Então vamos meditar um pouquinho hoje sobre o que significa sermos sacerdotes. Você sabe o que é ser sacerdote? Todos somos sacerdotes. Você é sacerdote? Vamos ler 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos. O que é um sacerdote? O conceito de sacerdócio ou de sacerdote é a pessoa que é dedicada ao trabalho com coisas sagradas. É um sacerdote. Em qualquer religião, verdadeira ou falsa, esse é o conceito. É um ministro dedicado ou autorizado a mediar a relação entre a divindade e os seus fiéis, conduzindo seus rituais sagrados, seus sacrifícios e suas orações. Esse é o conceito de sacerdote. E na Bíblia? Na Bíblia tem a primeira citação de um sacerdote está em Gênesis 14, 17. Fala do sacerdote de Melquisedeque. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Teve uma guerra, Abrão lutou contra vários reis e venceu os reis. E na volta aconteceu isso, no 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a primeira vez que algum sacerdote aparece na Bíblia. Foi para Abraão. Abraão não, Abrão. Isso aqui foi antes de Abrão ter o seu nome mudado para Abraão. Foi logo depois de ele sair da casa da sua família, quando Ló ainda vivia com ele. Depois disso, aconteceu de Deus libertar o povo do Egito, em Êxodo, e no capítulo 19, ele fez uma revelação, no versículo 6, da sua vontade para o sacerdócio. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele falou isso para Moisés. Ali ele já disse: eu quero que vocês sejam uma nação santa e um reino de sacerdotes. Alguma coisa não deu certo, porque logo depois ele ordenou que Moisés ungisse Arão como sacerdote. E ele saiu do sacerdócio de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Só lembrando que Melquisedeque era o rei de Salém. Salém era o nome de Jerusalém, antigamente. Então Jerusalém já tinha um rei, que era sacerdote e rei. O sacerdote da ordem dele era superior a todos os outros. Era um sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Está escrito no versículo 18 de Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. É um sacerdócio que aparece uma vez na Bíblia só. E ninguém explica mais nada sobre isso, a não ser em Hebreus, no Novo Testamento, que explica depois. Fica ali no ar. Ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus. Jesus é um sacerdote dessa ordem, de Melquisedeque. Interessante que esse rei trouxe para Abrão pão e vinho depois da batalha. Primeiro conceito
Deus envia o seu sacerdote para acolher e cuidar. E ele alimentou Abrão com pão e vinho. O segundo sentido mais profundo, espiritual, é que ele já estava apontando para o sacerdote que nasceria e instituiria a nossa vida relacional com ele, representada pelo pão e vinho. Participa aí já do pão e vinho, Abrão, porque depois daqui séculos, o meu povo que vai sair de você, que você ainda não sabe, vai participar da vida de Deus com um sumo sacerdote da minha ordem e vai se relacionar com o Deus Altíssimo por meio do pão e vinho. Olha que símbolo maravilhoso. Num textinho que a gente acha que é uma história só. E aí depois disso, Abrão morreu, Moisés nasceu e Moisés ungiu o seu irmão Arão como sacerdote. Por que Arão? Porque Deus escolheu. Ele era da tribo de Levi e ele foi escolhido como sacerdote da ordem levítica. Agora é um sacerdote humano, não é mais um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E quem que podia ser sacerdote? Só Arão e os seus descendentes. Arão foi o primeiro, e depois dele só os seus descendentes levitas. Olha Números 18:1. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. E no versículo, ele continua dando instruções, e lá no 7 ele diz: mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então ali ele filtrou. O sacerdócio era para poucas pessoas que iriam entrar na presença de Deus. E mesmo assim, tinha que tomar cuidado. Eles tinham autorização para entrar e somente eles. Então o sacerdócio espiritual de Melquisedeque foi transformado num sacerdócio hereditário de Arão, onde só os levitas, descendentes de Arão, poderiam assumir o sacerdócio. Mas não era para ficar assim, tanto que tem algumas profecias na Bíblia, eu vou citar 3, de que o sacerdócio de Melquisedeque seria restaurado. O primeiro é o salmo que a gente leu hoje, Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um salmo profético falando de Cristo. Ali ele já disse que Cristo vem na ordem certa, na ordem de Melquisedeque. Zacarias 6:12. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. E ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. Ali ele diz que esse novo sacerdote que se assentará no trono juntará o sacerdócio com o reino, o reinado. E como sempre teve conflito entre rei e sacerdote, ali nessa pessoa haverá harmonia. E Isaías 53, que eu não vou ler, depois vocês veem o texto, o capítulo inteiro fala do servo sofredor, que ele mesmo, como sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo como oferta. O sacerdote é o que faz as ofertas, os rituais, as cerimônias, que faz a matança toda dos animais. E o sumo sacerdote nosso, na ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, ofereceu a si mesmo como oferta. Então a profecia foi lançada.
Teve uma primeira lá em Êxodo 19:6, quando Deus falou para Moisés, e agora esses textos são alguns deles. Mas o que é o sacerdócio? Esse sacerdócio de Melquisedeque, no Novo Testamento, o que é? Qual a diferença dele para o Antigo Testamento? Primeiro, nosso texto diz que é uma nação santa, geração eleita, sacerdócio real e povo exclusivo de Deus. Primeira coisa, é eleito. Ninguém mais pode falar, eu sou sacerdote, porque eu quero ser. Tem que ser eleito. É Deus que escolhe os sacerdotes. Antes era por causa da hereditariedade, o filho do filho do filho. Eu sou da geração de levitas, logo eu sou da geração de sacerdotes. Eu nasci para ser sacerdote. Hoje não. Na verdade é o mesmo sentido, mas agora é espiritual, né? Nós nascemos de novo no Espírito, e nascendo de novo recebemos a eleição, os frutos da eleição, e nascendo de novo somos sacerdotes. 1 Pedro 1:1, primeiro versículo da carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Para quem que ele enviou a carta? Para a igreja. Ele chama a igreja de os eleitos. Peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Ele começa a primeira carta dele desse jeito. Eu, Pedro, aos eleitos de Deus. Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. São eleitos, escolhidos. João 15:16. Jesus falando: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, eu os elegi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu, nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Mateus 24:31 tem outros textos. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta no fim dos tempos. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a primeira coisa que você tem que saber sendo sacerdote é que você é eleito. E você é eleito para ser sacerdote. Deus te chamou. Entre todos, ele olhou para você e falou: você é sacerdote. Tenha essa consciência. Segunda coisa que você é: real. Sacerdote real. Não é real que é verdadeiro, é real de realeza. Você é um sacerdote da realeza. Você não pertence mais à tribo de Levi. Você pertence à filiação do Pai Celeste, à família de Jesus. Você pertence ao Rei, é família do Rei, e é sacerdote da família do Rei. Deus te chamou para ser parte da família dele, e ele quer que a família dele seja uma família de sacerdotes reais, para cumprir o que Jesus cumpriu. Ele juntou o sacerdócio com o rei em harmonia. Apocalipse 1:6. Nos constitui o reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, primeiro você é eleito, depois você é real, e terceiro você é santo, nação santa. No Antigo Testamento eles eram santos, que é separado. Santo é diferente de perfeito. Santo é separado. Nação separada, nação santa. No Antigo Testamento eles eram separados para cuidar das coisas de Deus. Eles não tinham terra.
A tribo de Levi não recebeu herança. Eles receberam a função de cuidar das coisas de Deus. O tabernáculo, as ofertas, os sacrifícios, a lei, etc. E aí, o que aconteceu? Como não tinha um coração ainda transformado, os sacerdotes tornaram-se uma casta orgulhosa e mecânica. E começaram a cumprir a lei até chegar no estilo dos fariseus, saduceus, cheio de contaminação mecânica, cheio de orgulho, perdendo a essência da vida santa de um coração transformado. E agora, como é que é? Nós somos não separados mais para cuidar das coisas de Deus. Nós somos separados na essência, não para cuidar das coisas, para sermos puros e frutificadores, frutíferos. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quarta coisa que nós somos: exclusivos. Povo de propriedade exclusiva. No Antigo Testamento era impossível ser exclusivo. Por quê? Porque o coração era dividido. O coração não tinha sido transformado. Não dá para ser inteiro de Deus. Era dividido. Não era exclusivo. Hoje, nós pertencemos totalmente ao Senhor, ao Espírito. Se o Espírito entrou na nossa eleição, nós pertencemos a Ele, temos um novo coração agora exclusivo. Porque nós fomos comprados pelo seu sangue. Isso está em Apocalipse 5, 9 e 10, entre outros textos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então nós somos o quê? Primeiro nós somos eleitos. Depois nós somos da realeza. Depois nós somos santos. Depois nós somos exclusivos. E por último nós somos um povo, uma geração, uma nação. Não é você, somos nós. Não existe ministério individual, existe ministério coletivo da igreja. Não existe eu vou para o céu e você pode não ir para o céu. Não, existe a igreja vai e quem não é igreja não vai. Não existe Deus vai me abençoar. Não, Deus já abençoou a igreja. Não existe essa de Deus cuida de mim. Não, Deus cuida da igreja. Você é parte da igreja. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote era Arão e seus descendentes. Agora é a igreja. Entendeu o que você é? Tem que absorver. Você é tudo isso. Tome posse do que você é. Sendo quem você é, o que você tem. O que é que ele te deu como sacerdote? Primeira coisa, o que um sacerdote tem que você pensa de cara? Acesso. O sacerdote tem acesso ao Pai. No Antigo Testamento, quem que tinha acesso ao Pai? Só o sumo sacerdote. E cheio de regras. Por exemplo, Levítico 16:1. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. Por que eles morreram? Porque eles entraram onde não deviam de forma errada, com irreverência. Eles foram fulminados quando eles tocaram na arca, quando eles levaram o fogo diante da arca. Depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor, o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Antes, tinha que tomar cuidado. Não é para entrar toda hora,
pode morrer. Os dois que entraram antes foi um alerta, eles entraram e morreram. E agora como que é? Mudou isso ou não? Geograficamente mudou, espiritualmente não. Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei e os profetas, e não para abolir. Então o princípio por trás é o mesmo. Por isso que nós falamos muito em temor, reverência, pureza, renúncia. Nós temos mais acesso hoje a Deus do que Adão e Eva. Adão e Eva viviam no jardim. Deus não estava ali o tempo todo. Deus não estava dentro deles. Olha Gênesis 3, 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor andava do lado deles, dava para ouvir os seus passos. E como que é para nós hoje? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A condição é a mesma, mas antigamente era cumprindo a lei, com o coração quebrantado. Hoje é com o coração transformado, um novo coração, e é com pureza interna. E lógico que a pureza interna se manifesta em vida pura. Tem as condições aqui: corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, nossos corpos lavados com água pura. Ele se preocupa até com o seu corpo, quando você entra espiritualmente no Santo dos Santos. E você pode entrar com plena confiança, a hora que você quiser, de dia, de noite, deitado, de pé. Não existe essa de orar de joelho, de não poder orar na cama. Isso é misticismo barato de crente. Não está falando aqui. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, no seu corpo. Se ficarmos na posição certa, se não ficarmos orando deitados, se fizermos a mãozinha assim, não tem isso aqui. O que tem é o coração puro, é a vida pura, é o corpo lavado, a consciência pura. Então, a primeira coisa que nós temos é acesso. Você tem acesso a Deus. Você tem noção do que isso é? Da consequência disso, do privilégio. Você tem acesso a Deus. Segunda coisa que você tem: a autoridade real. A autoridade do rei. No Antigo Testamento eles tinham autoridade, os sacerdotes. Para quê? Principalmente três coisas. Primeiro, para ser mediador. Eles eram os mediadores entre Deus e os homens. Tanto que o primeiro que foi mediador, depois do Melquisedeque, não foi Arão, foi Moisés. Moisés, lembra que subiu no monte, fez a barulheira lá, o monte tremeu, saiu fogo, trombeta, raios, fumaça. E aí o povo ficou com medo e falou: Moisés, que Deus não fale conosco, fale você com Deus e nós ouviremos. Nesse momento Moisés foi um sacerdote. Antes de ele ungir Arão, ele teve um papel sacerdotal também. Oficialmente ele foi libertador, líder, profeta. Mas antes disso ele foi sacerdote. Ele fez sacrifícios pelo povo. A partir dali, ele colocou Arão para fazer tudo isso, como mediador. Arão, eu trouxe aqui a minha oferta, faz a minha oferta por mim. Arão vinha e fazia o ritual. Não era a pessoa que fazia a oferta,
Ele orava pelas pessoas, ele fazia oferta mesmo, sem ninguém levar, pelo pecado do povo. E várias vezes, vários rituais, você pode ler lá em Levítico, etc. Toda essa mediação era só o sacerdote, ele tinha autoridade para fazer isso, ninguém mais tinha. Ele também tinha autoridade para cultuar. E ele tinha autoridade para julgar, conforme a lei. É uma autoridade que Deus deu para os sacerdotes, não deu para mais ninguém. Então, quando falava olho por olho, dente por dente, não era para todo mundo, era para os sacerdotes, que eram os juízes. Ele ia avaliar cada caso. Você bateu na cara dele? Mas agora eu vou matar ele. Não vai não, que é olho por olho, dente por dente. Você pode bater na cara dele. Só isso que você pode fazer. Quem fazia isso? O sacerdote. O sacerdote avaliava a lei e julgava. E agora como que é? Onde é que nós temos autoridade? Nós temos autoridade para sermos embaixadores do rei, representantes do rei. Ele nos deu autoridade para, por meio de uma procuração, usar o nome dele, em meu nome. Sempre uso a ilustração nos discipulados que eu faço, que imagina que eu preciso da sua televisão emprestada e eu peço para alguém ir buscar ela para mim na sua casa e não te aviso. E você não conhece a pessoa. Vai emprestar ou não vai emprestar? Não vai emprestar. Ninguém vai emprestar. Mas e se eu explicar para a pessoa, te explicar, falar que fui eu que pedi, falar o contexto, ela vai em meu nome. Ela vai chegar lá, então, eu vim aqui em nome do Marcelo, da igreja, a situação é essa, e ele pediu a televisão emprestada, é urgente. Aí já muda a conversa. A autoridade do embaixador é diferente. Ele está usando o nome. Ele pode falar em meu nome. E se ele falar errado, ele vai ser punido. Não foi isso que eu mandei você falar, não. Você não vai mais ser meu embaixador, não dá para confiar. Mas se falar certinho, ele pode usar o meu nome. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis. Nós temos autoridade para usar o nome dele. E olha o que diz João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. A autoridade é tanta que você pede em nome de Jesus. E ele faz. Interessante, né? Controla seus pensamentos impuros aí, querendo pedir qualquer baboseira. Não é isso que ele vai dar. Pode ser que dê, mas não é para você manipular ele, fazer feitiçaria com o nome dele, usando o nome de Jesus em vão. Aí ele diz outra coisa: não deixarei impune quem usar o meu nome em vão. E qualquer baboseira que você pedir, pode ser que seja em vão. Então você tem que estar aspergido, com o corpo lavado, com o coração contrito, para poder pedir direito. Terceira coisa que nós temos, a verdade. O sacerdote tem a verdade, não o engano, a mentira ou o erro, é só a verdade que nós temos. Qual verdade? Primeiro, o conhecimento da verdade. Só o sacerdote, só a igreja tem o conhecimento da verdade. No Antigo Testamento eles conheciam a verdade? Não, eles conheciam a lei. Hoje nós conhecemos a verdade. Nós temos a revelação da palavra de Deus que o mundo não tem. Olha Mateus 13:10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. É assim. Deus fala com seus sacerdotes, somente. Somente. Deus não fala com quem não é sacerdote.
E se ele falar para alguém, é para fazer a pessoa se transformar num sacerdote. Porque na glória, ele já elegeu a pessoa para ser sacerdote. Então ele só fala com os seus sacerdotes. Quem não é sacerdote não entende a voz de Deus. Não entende. E quantas vezes a gente tem tentado conversar, evangelizar, explicar o que Deus revelou, a ponto de um doutor em teologia não entender o que eu falei. Coisa mais tenebrosa do que a gente pensa. Nós temos a verdade. O conhecimento da verdade é nosso, da igreja. Mas não é só o conhecimento da verdade, nós conhecemos o Deus, a pessoa, Jesus, a verdade. A pessoa que é a verdade. Nós não conhecemos só um conceito, uma verdade com conhecimento, uma revelação intelectual. Nós conhecemos a pessoa da verdade. O Antigo Testamento conheceu ou não? Não. Eles conheciam os tipos, os símbolos. Isso aqui aponta para Cristo. Aquilo ali aponta para esse aspecto de Cristo. Isso aqui aponta para outro aspecto de Cristo. Olha isso aqui, ó, a profecia lá vai apontar para o Messias. É isso que eles conheciam. Nós conhecemos a pessoa. Ele já nasceu. E ele enviou o Espírito da pessoa para nós. A pessoa vive em nós. Ah, mas Jesus viveu faz 2000 anos. É, mas ele ainda vive e habita em nós. Então ele ainda vive hoje. Esse Jesus eu conheço de tocá-lo, de ouvi-lo. Eu sinto o seu abraço e eu sinto o seu tranco. Eu conheço ele, de andar com ele. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Só esses aqui que tem a revelação da pessoa de Jesus. Só esse. Se você não tem um mandamento, ele não vai se revelar para você. Se você tem um mandamento e não obedece, ele não vai se revelar a você. Se você tem o mandamento e obedece, você mostra para ele que você ama ele. E assim, obedecendo por amor, é que ele diz que o Pai vai te amar, ele vai te amar e ele vai se revelar para você. E 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Por causa da unção que recebeu, vem o conhecimento. Muito bem, então nós somos isso tudo, e nós temos isso tudo, como sacerdotes. E agora? O que nós fazemos com isso? Qual é a vida de um sacerdote? Nós temos porque somos e somos tendo. Vai ficar assim só? Parado? Sem praticar o sacerdócio? Eu sou filho de Deus, eu sou tudo isso, oh, delícia. E eu sei que eu tenho acesso ao Pai, eu tenho a verdade. Dá para a gente falar tudo que a gente ganhou, né, no Evangelho. Outro dia a gente fez um teste aqui na terça-feira. Eu já falei disso antes. A gente falou mais de 30 coisas que a gente ganhou no Evangelho. É o que o sacerdote tem. Eu tenho tudo isso, eu sou tudo isso. Nossa, que delícia. Tá bom, e o que é que você está fazendo com tudo isso, sendo quem é? Sua identidade, as suas posses te movem numa vida em conformidade com isso? Porque o sacerdote, ele é funcional, ele funciona, ele é missional, ele te envia. Primeira coisa que você tem que fazer, mediar. A mesma coisa que acontecia lá, acontece agora, mas de forma diferente. No Antigo Testamento, eles representavam Deus perante o povo. Hoje nós representamos Deus perante o mundo. Antes eles faziam sacrifícios pedindo perdão pelo pecado do povo. Nós não fazemos mais isso. Nós não matamos mais animais e pedimos perdão por ninguém. Nós intercedemos pelo povo do mundo, para que eles se arrependam e eles mesmos confessem.
Nós somos representantes de Deus para o mundo, pedindo para eles se arrependerem. O primeiro papel nosso é mediador. Eles não têm acesso ao Pai, nós temos por eles. Interceda por eles, guerreie em oração por eles. O primeiro papel do sacerdócio é a intercessão. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Segunda coisa que fazemos, cultuamos. No Antigo Testamento, qual era o culto? Eles autorizavam sacrifícios, avaliavam o animalzinho, a oferta, está boa, não está, está doente ou não, está pura ou impura, autorizava, pode oferecer isso aqui. E aí eles sacrificavam, eles faziam o ofício do rito. O que mais? Cuidavam do santuário. O culto deles era cuidando do santuário. O que mais? Inspecionava a pureza das pessoas. Espera aí, você está leproso, você não pode ficar aqui, vai para fora da aldeia e cumpra o prazo lá. Se melhorar, você volta para eu avaliar de novo. Eles inspecionavam a pureza do povo, não só física. Eles interpretavam a lei e o sumo sacerdote, no seu culto, era o único com autoridade para acessar o Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez por ano. Agora, como que é nosso culto? Como que é o seu culto? Você é um sacerdote que presta um culto a Deus. Você não tem mais tabernáculo ou templo, não tem mais sacrifício de animal, não tem que ver se está puro ou impuro. Parece que o povo confunde tudo e ora antes de comer. Você faz isso? Você ora antes de comer? Para abençoar a comida, para ela ficar pura? Você está fazendo um ato do Antigo Testamento? Está purificando aquela oferta? Precisa? Depende da sua fé. Tem gente que tem a fé pequena, tem gente que tem a fé grande. Se tiver fé pequena, não vai comer tudo, vai falar que não pode. Ele está certo, porque a fé dele é pequena, ele não pode comer tudo. Se ele comer, ele vai pecar, então ele não peca. Ele evita certos alimentos. Mas se a pessoa tem fé grande, ele come de tudo. Não tem problema para a pessoa. Ele sabe que não pecou. Não é para o grande julgar o pequeno e para o pequeno julgar o grande. Tem um monte de igreja, um monte de gente vivendo nas regras do Antigo Testamento, porque tem fé pequena, não quer crescer, ou não foi ensinado a crescer. Como é que é o culto de hoje? É o tempo todo cumprindo Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Eu não vou oferecer a comida, eu vou orar por ela. Não, eu sou uma oferta, eu sou a comida. E eu me ofereço de forma viva, santa e agradável a Deus. Analisa o que é cada palavra dessa, o que é o vivo. É em Cristo, eu me ofereço em Cristo. Então eu não me ofereço na carne, eu me ofereço em Cristo. O que é santo? Separado. Sou separado para Ele como oferta. Eu nasci para o abate. Ele me salvou, me deu o Espírito, me fez eu nascer da água e do Espírito, não da carne, para eu ser levado ao abate, como um sacrifício. Eu sou esse sacerdote como Cristo foi. É fácil falar, Jesus morreu por mim, Ele sofreu na cruz, derramou seu sangue, seu corpo foi moído, foi rejeitado. E ler todo Isaías 53, fala, foi Jesus que fez, obrigado, não preciso mais fazer. Precisa sim. Você não vai sair caçando uma cruz para morrer, mas quando precisar crucificar a tua carne, Isaías 53 é para você. Vai doer do jeito que doeu nele, a ponto de ele suar sangue e você também. Esse é o nosso culto. Mas não é só nosso corpo que a gente oferece, são nossas atitudes também. Olha Hebreus 13:15.
Por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então é uma vida que você se oferece como sacrifício que, lógico, vai se manifestar no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas intenções. É um sacrifício de vida e um sacrifício de obras. Esse é o seu culto de hoje, não tem nada a ver com ritos. O que mais que o sacerdote faz? Ele julga. Do mesmo jeito que o sacerdote julgava antes, nós julgamos também. Eles julgavam conforme a lei. Nós julgamos conforme a lei. Mas agora é a lei de Cristo. A lei do Espírito e vida. Nós temos um julgamento a ser feito como igreja. E nós temos visto isso no curso de terça-feira. Nós temos as chaves do reino. A igreja tem as chaves do reino. Nós permitimos que alguém entre na igreja carimbando o seu passaporte, dizendo: você faz parte do reino de Deus, você é filho de Deus, você nasceu de novo, pode vir fazer parte da nossa vida, do corpo de Cristo em que nós vivemos. Ou não, você não nasceu de novo, você não tem o seu passaporte carimbado, você não é membro, você não pode tomar ceia, você não vai se batizar, porque você não nasceu de novo. Não vemos fruto de vida e arrependimento na sua vida. Nós julgamos com as chaves do reino. E olha o que ele diz em Mateus 18:18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Nós temos poder, autoridade para julgar, para pedir, para ligar e desligar, incluir e excluir. Última coisa que nós temos que fazer: expor, revelar. Primeira coisa que nós temos que fazer: mediar. Segunda coisa: cultuar. Terceira coisa: julgar. Quarta coisa: expor, revelar. No Antigo Testamento eles deveriam revelar a Deus por meio da nação de Israel. Revelavam Deus? Em parte. Não como deve ser, porque o seu coração ainda era de pedra. Por como que eles revelavam Deus? Por meio de uma vida nacional única. Eles seguiam a lei que só eles tinham. A vida deles era guiada pela lei de Deus. Só eles tinham aquele estilo de vida. Guardavam o sábado, cada 50 anos devolvia as propriedades de quem perdeu ou vendeu. Não comia porco, não tocava em cadáver. Tinha um monte de regra que eles cumpriam, ou que faziam ou não faziam, que era diferente dos outros povos. Então eles revelavam um Deus, uma nação funcionando diferente. Como mais? Eles tinham a lei, a Torá. Eles viviam em submissão a essa lei. Está escrito, pode. Está escrito que não pode, não faço. Eles viviam sob uma aliança, que é a lei. Eu tenho uma aliança com Deus, ela está escrita nessa lei. E eu vou viver de acordo com a minha aliança que eu tenho com Deus. Terceira forma que eles mostravam Deus para o mundo: uma adoração exclusiva. Não tenho outros deuses. Nosso Deus é um só e não tem imagem. Como assim? Só tem um Deus? E não tem imagem, nem estátua, nada? Não. Que Deus esquisito é esse? É o nosso Deus. Única nação que tinha isso era ele, o povo de Deus de Israel. Quarta forma: sistema de sacrifícios. Eles tinham um sistema complexo de sacrifício, só eles que tinham. Outra forma: profecias. Só
Israel tinha profetas que revelavam a vontade de Deus. Só Israel tinha. A ponto de outros reis chamarem profetas para profetizar contra Israel, e o profeta falou: não posso. Tenho que abençoar e não amaldiçoar esse povo. E servindo como testemunhas da soberania, da santidade e das promessas de salvação divina, apontando sempre para a vinda do Messias. Deus vai salvar a gente, Deus vai salvar todo mundo, Deus vai salvar o povo dele quando o Messias chegar. Quando o Messias vier, anuncia isso, o Messias vai vir. Creia no Messias. Assim eles mostravam quem Deus é para o mundo. E hoje, como que nós mostramos? Como que você mostra Deus para o mundo? Primeiro, levando o Evangelho. Levando o amor de Deus, que não puniu você pelo que você merece. Puniu o Filho dele no seu lugar, para que você não vá para o inferno, para que você não morra como ele morreu, porque nós merecemos essa morte. Essa é a melhor notícia que existe. A primeira coisa que a gente revela de Deus é o Evangelho. Todo mundo tem que começar pelo Evangelho, do amor que pune o pecado e que salva o pecador. Isso aqui é amor. Então leva uma mensagem dupla ao mesmo tempo: ira e amor, acusação e acolhimento, denúncia e perdão, ira e carinho. Esse é o Evangelho, só para quem se arrepender. Essa é a primeira forma que nós mostramos Deus. Segunda forma, refletindo Jesus na nossa vida, na sua natureza e na sua vida prática. Falou do Evangelho? Se não mostrar na sua vida, é hipocrisia, ninguém te escuta. Não falou do Evangelho, a sua vida vai falar. Sua natureza vai mostrar para as pessoas que você é diferente. Sua vida prática vai mostrar que você pertence a um reino diferente. A gente estava vendo um desenho à tarde lá em casa da Disney. É Disney, né? E aqueles musicais, sabe, que está cheio de música? Tem a historinha, daqui a pouco entra alguém cantando. Quem que gosta disso? Só a Beth que gosta. Isso é da cultura americana. Eles gostam. Eles fazem filmes, shows, peças, desenhos, contando uma história e no meio entra alguém cantando. Não é da nossa cultura isso, é da deles. E a gente identifica, isso daí não é legal, a não ser para a Beth. Fica meio estranho, um outro pode ter, mas põe demais. Para que isso? Bota o filme para rodar. Fica aí nessa poesia toda. Acho que a gente é menos evoluído que os americanos e que a Beth. Elas são mais sensíveis, né? É uma cultura diferente. Quem é de Deus tem uma cultura totalmente diferente. Todo mundo vê que você é diferente. A sua cultura é do reino. Não é do Brasil, dos Estados Unidos, é do reino de Deus. Então você reflete ele na sua natureza e na sua vida cotidiana. Assim você se torna sal da terra e luz do mundo. E revela Deus sendo o sal da terra, não pecando, e luz do mundo, mostrando na palavra a sua vida e a Bíblia. Obedecendo a Deus. A obediência a Deus revela Deus na sua vida. Obedecendo a Deus nas Escrituras e obedecendo a Deus no relacionamento com Ele do dia a dia. Porque tem coisa que não está escrito lá nas Escrituras, mas está escrito na lei do seu coração, em que Ele habita e te transformou e te deu um orelhão para poder ouvir a voz dEle dentro do seu coração. Então não é só a lei que manda a gente fazer ou não fazer, é a voz do Espírito dentro da gente que também manda fazer ou não fazer. Esse tipo de vida de obediência à lei e ao Espírito mostra Deus. Principalmente fazendo o quê? Tudo isso para o próximo. Amando o próximo, servindo o próximo. O foco é sempre no próximo. Aí você vê Deus, porque hoje, em todas as épocas, começou já com Adão e Eva. Tira o olho de mim, que a culpa é dele ali. Sempre foi assim.
Não sou culpado, o outro é culpado. Não sou mal, o outro é mal. Não estou errado, o outro que está. Nossa vida de Deus é o contrário. Não sou culpado, mas pode me punir. Não estou errado, mas eu assumo o erro. Não pune ele não, pode me punir no lugar dele, deixa ele livre. Você já fez isso? Jesus fez por nós, inocentemente se sacrificou no nosso lugar, e a gente não faz uns pelos outros? Para isso que serve o lava-pés. Você se põe abaixo do pé do outro. Para que tudo isso? Nosso texto diz, 1 Pedro 2,9, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para terminar, nós somos sacerdotes, representantes do Rei, temos uma procuração para usar o seu nome, somos embaixadores do reino dele, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não como sacerdotes levíticos, que era uma sombra do sacerdócio real, mas como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote dessa ordem, como a substância, não a sombra, a substância. O sacerdote antigo era uma sombra, uma névoa. Vai ser mais ou menos assim que vai funcionar. Tem sacrifício aqui, oferta ali, cântico aqui, lei assim, lei assado, era uma sombra. Hoje não, é a substância. Dá para tocar, dá para viver, dá para pegar, dá para expor. Nós reconhecemos o sacerdote de Melquisedeque hoje. Ele é real, ele viveu, curou, ensinou, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito. Ele é real, existe, está aqui hoje, em mim e você. É a substância, passou a sombra, agora é de verdade. Nós somos, assim, sacerdotes da ordem de Melquisedeque. A substância está em você hoje. Então você é povo de Deus, você é nação, você é geração, você é santo, eleito, da realeza, exclusivo. Você tem acesso ao Pai, conhecimento da verdade escrita, conhecimento da pessoa de verdade. Você faz a mediação, o culto, pratica a justiça e faz a exposição da verdade. Isso é o que você é, o que você tem e o que você faz. Não está funcionando? Ou está funcionando? Onde não está funcionando? Tem que funcionar. Tem que praticar. Você tem que pegar a pessoa que está do seu lado, que é a pessoa mais perto que você tem, e praticar nessa pessoa o seu sacerdócio. Nós não fomos chamados para a gente contar com Deus e com o próximo para a gente ter uma vida mais leve e melhor. A gente foi chamado para ser sacerdote da pessoa que está do nosso lado, para fazer ela ter uma vida pura, santa, real, ajudando ela a levantar quando cai e derrubando ela quando ela se levanta demais. Seja sacerdote. A pessoa está na carne, tira ela da carne. A pessoa tem ídolo, mostra para ela quebrar o ídolo. A pessoa precisa de cura, cura. Seja sacerdote. A pessoa precisa do seu sacrifício, sacrifique-se. A pessoa não quer se sacrificar, ensina que ela precisa se sacrificar. A pessoa não colocou o reino de Deus em primeiro lugar, faz ela ajustar isso na vida dela. Tem alguma coisa atrapalhando a vida da pessoa em buscar a Deus em primeiro lugar, ajuda ela a tirar o que está atrapalhando, ou tira por ela, antes que Deus tire. Seja sacerdote. Pacifique e não apazigue. Todos temos que estar na cruz. Se alguém não está, você tem que levar a pessoa para a cruz.
Todos que temos que sair da cruz mortos para viver em Cristo. Se a pessoa não saiu, você tem que fazer ela entender a vida em Cristo. Todos temos que viver não na carne, mas na nova natureza. Se a pessoa não vive, você tem que ensinar ela a viver na nova natureza. Todos conhecemos o nosso sumo sacerdote real. A pessoa não está mostrando que conhece, mostre ele para ela. Seja sacerdote, cumpra a função de sacerdote. Está faltando evangelho? Mostre e viva e exponha o evangelho. Essa é a nossa vida. Não adianta vir para a igreja, participar de curso, não adianta batizar, não adianta participar da ceia. Tem que sermos os sacerdotes uns dos outros, dos dois lados. Eu me submeto a você como sacerdote? Sim. Você se submete a mim como sacerdote? Sim. Quando um erra, o outro arruma. Quando um está caído, o outro levanta. Sempre. Uns aos outros. Amém? Vamos praticar isso? Vamos orar? Senhor maravilhoso, nós temos muito ainda para aprender sobre sacerdotes. O seu sacerdócio maravilhoso de Melquisedeque, ele só pode ser vivido no Espírito, em Cristo. E nós temos o Espírito. E se alguém não tem, Senhor, tem misericórdia, Pai. Revela a cruz, revela o amor e a justiça. E faz a pessoa nascer de novo, em nome de Jesus. Nós cremos que não existe nada maior, nenhum amor e também nenhuma justiça maior do que a que está no seu Evangelho. Nós te agradecemos por ela, Senhor. Então, nos consagramos mais uma vez nessa noite, para que isso possa ser verdade na nossa vida e a gente pare de ser um filho ou uma filha do Senhor em câmera lenta, não cumprindo o chamado de sacerdotes, não vivendo no meio do povo, da geração, da nação. Não podemos ficar perdendo tempo, Senhor, enquanto nossa vida passa rápido e o mundo está sendo condenado. Tivemos a notícia que faleceu um jovem agora à tarde e não sabemos para onde ele foi. Deu tempo, Senhor, de alguém falar para ele como sacerdote? Ou não tinha nenhum sacerdote na vida dele? Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. A gente é presenteado com a liberdade aqui no Brasil para ter a Bíblia. E a Bíblia é clara. E a gente, mesmo quando lê, às vezes não presta atenção no que está lendo. Mas hoje a gente teve um despertamento. E o Senhor nos mostrou que nós precisamos viver uma vida de sacerdotes. Precisamos do Teu Espírito para nos dar essa ousadia, essa autoridade, esse movimento. Espírito Santo. Senão a gente vai ficar uma igreja que só quer colher bênçãos, ser protegido, ser cuidado, ter prosperidade, estar livre dos problemas, e quando aparecer um problema, pedir oração para se livrar dele. A gente vai ficar prisioneiro das quatro paredes, fechados no nosso clubinho, cuidando uns dos outros. Não é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso também, mas tem muito mais. Tem uma vida toda a ser vivida em que o Senhor tem que ser revelado em nós, para nós e para os outros. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma posse da nossa igreja, da nossa vida, e cumpre isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?